Bem, que chama a atenção de todos nós. O Brasil registrou um recorde de inadimplentes em outubro. É muita gente endividada e sem conseguir pagar a conta. Presta atenção. Em outubro deste ano, a inadimplência alcançou um novo recorde, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A proporção de famílias com contas em atraso passou de 30% em setembro para 30,3% em outubro, o quarto mês seguido de avanços. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Em um ano, a fatia de inadimplentes aumentou em 4,7 pontos percentuais, o maior avanço neste tipo de comparação anual desde março de 2016. Já o endividamento passou de 79,3% em setembro para 79,2% em outubro, uma pequena queda de 0,1 ponto percentual. A pesquisa considera como dívidas as contas a vencer nas modalidades de cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. O percentual de consumidores que atrasaram o pagamento de dívidas cresceu em 12 estados brasileiros. As maiores proporções estão nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Ceará e Roraima. O melhor caminho para fugir do endividamento é planejar e buscar a negociação das contas mais atrasadas. Pois é, a gente percebe que virou um bololô aí, porque são contas assim, realmente que não deu para negociar, embolou cartão de crédito, cheque especial, conta, dívida de casa, carro. João Adolfo, ele é economista, está aqui com a gente. Tudo bem, João? Boa tarde. Tudo jóia, Andréia? Tudo bem. Voltando aqui com um tema muito parecido com a minha primeira participação em televisão, que foi contigo. Foi. Em 2015, acho que Olha, você lembra? Tava com 34 anos, agora já tô nos 41, passou tempo. Eu também, tava nos 20 ainda. É, então. Mas tamo bem, né? Que bom, bem-vindo, viu? Mais uma vez, então, aqui. Outubro, o que aconteceu em outubro? É um mês que isso sempre acontece? Ou o que houve esse ano para que houve esse embolamento da dívida do brasileiro? André, é o seguinte, a gente vem ainda sofrendo por conta de toda a crise que foi causada pela pandemia, né? Uhum. E, de certa forma, as taxas de juros vieram se elevando. Então, encarece o dinheiro. Normalmente, quando você está endividado e os juros vai te comendo, uma taxa maior, a despesa financeira se eleva. Então, acontece que você vai realmente aumentando o seu endividamento no final. Então, são pessoas que já estavam endividadas e não conseguiram pagar por causa do juro? Ó, vamos Mais imaginar, ou menos assim? Vamos pensar uma empresa. Você sempre contrata um empréstimo, aí vai pagando, daí daqui a pouco surge uma nova necessidade, um desencaixe, ou que seja investimento, você faz uma nova contratação. Então, tem muitas empresas que têm várias operações em paralelo. Entretanto, se você contratou lá atrás as taxas de 6% ao ano, que foi o que aconteceu lá com subsídios, e a própria taxa Selic caiu ali uns 2 anos atrás, quando você começa a renovar, as taxas foram se elevando. Então, hoje está complicado, a Selic está em 13,75%. Então, eu coloco que uma principal justificativa, o motivo seria esse, a taxa de juros estar elevada. E, obviamente, ainda são sintomas ou problemas da pandemia que ainda não foram solucionados por completo. Porque a gente viu ali na nossa reportagem que o que mais se aplica nessa pesquisa, né, e que complicou foi pessoas que tinham algum tipo de empréstimo, né? O dinheiro ficou mais curto, muita gente perdeu o emprego e não conseguiu pagar. Para o meu público final que está em casa e está devendo e não está conseguindo pagar. O que acontece é o seguinte, dívida todo mundo tem. Uhum. De certa forma, 80% da população brasileira tem alguma dívida, que é você passar no cartão e pagar no mês seguinte. Isso. Você já está endividado. Se não, você tem um carro que está sendo pago com parcelas, ou o próprio financiamento habitacional, quando você compra a sua casa própria, né? Então, endividado todo mundo vai ser. A questão é, quando você começa a não conseguir honrar, atrasa, e não só parcelas, boletos, mas às vezes você emite um cheque e daí
ao compensar na conta não tem o saldo, ele é devolvido. E você começa a ser apontado com restrição nos órgãos aí de consulta cadastral. Então, vai cair no Serasa, no SPC. Então, uma pessoa inadimplente, que é esses 30% que fala aí da pesquisa que foi feita, o levantamento, é aquela que tem dívida e está com coisa vencida. Mas endividado, em geral, todo mundo vai ter sempre, né? Ainda mais no Brasil. Tendo um cartão de crédito, você é um endividado. Gente, nós temos participações e a gente quer que você aí de casa que está passando por alguma questão financeira, está devendo, quem sabe o João pode dar alguma dica de renegociação, que é um caminho para você começar 2023 sem estar devendo, né, João? Porque ninguém quer começar ano novo devendo. Então a gente está no 3027-9623 é o nosso WhatsApp, a gente está ao vivo. QR Code está aqui, ó, do meu ladinho, já sabe, né? Manda para cá. Vamos à primeira participação que chegou pra gente? Bora lá, nosso WhatsApp. Se eu já estou inadimplente, como que eu saio dessa situação? Qual o melhor, deve ser melhor, caminho para negociar a dívida? Maria Rita, ela é de Sarandi. Olha, você pode contar com o Antônio do Solucionador aí, que vai falar daqui a pouco, né? Ele ali. Um especialista é sempre muito bem-vindo para te ajudar. Às vezes você não tem um economista amigo próximo, né? Mas vamos colocar assim, se você está endividado, primeira coisa você tem que entender qual que é a origem, qual que é a fonte. Para isso, a gente indica você baixar o aplicativo Consumidor Positivo. Nele você entra, digita lá teu CPF, cadastra uma senha, vai conseguir ver se tem protesto, cheque devolvido, alguma negativação, e vai entender quem que é esse o credor para o qual você está devendo. Então você vai também ver qual que é o valor da dívida e tal. Então, tendo isso em mãos, você já sabe, então precisa acertar isso e aquilo. Agora, depois, se você quiser por conta própria tentar fazer uma renegociação, principalmente quando são grandes empresas, existe um canal do governo que é consumidor.gov.br, onde você pode tentar pleitear ali algum reparcelamento. Às vezes, inclusive, nesse mês de novembro, é um mutirão feito em parceria com o Procon. Verdade, todo ano tem. Então é um momento propício para você tentar renegociar com condições mais favoráveis, que é uma taxa menor, de repente uma carência e um prazo mais estendido, se não, uma quitação com um bom desconto aí para você honrar. Ficar de olho nesse verão, e a gente sempre vai estar anunciando, né, aqui nos nossos telejornais, na rádio a gente vai estar falando também. 3027-9623, bora para as participações. Morro de medo de entrar no vermelho. O que eu posso fazer para não entrar, essa é prevenida, não entrar em dívida que não vou ter condições de pagar? Bruna, do Jardim Alvorada. Fazer conta? Olha, João, a pessoa tem que, no mínimo, ter a disciplina de registrar num caderno que seja. Se você anotar tudo que recebeu e tudo que pagou, no final você tem teu resultado. Então, não precisa ser um cientista, você não precisa ser um físico nuclear, é aritmética. Qualquer pessoa que cursou até a 4ª série vai saber fazer conta de mais e de menos. Agora, o que precisa é a disciplina. A mesma coisa que academia. Eu sei o movimento, eu tenho que fazer assim. Agora, se eu não tiver aquele controle rígido de frequência, aí não vai dar em nada. Então, se não for no caderno, aliás, a gente já está no século XXI, pode ser através de aplicativo no celular. Eu, particularmente, prefiro usar uma planilha, porque eu mesmo monto da forma que eu bem entender e preferir, e eu coloco também em nuvem. Então, se porventura eu perder o meu notebook ou der algum problema, tiver que formatar, aquilo ali não se perde, porque eu posso resgatar, acessar a qualquer momento, qualquer outro aparelho, inclusive do meu celular também é possível. Então, eu coloco como dica, até quando presto consultoria em salas do empreendedor, que o pessoal MEI, né? Eu falo, use aqui uma planilha no Google Drive, que daí é fácil você relacionar tudo. Agora, tem 2 mecanismos, Andréia. Um é você lançar tudo que recebe e tudo que gasta e avaliar teu resultado. Só que é trabalhoso, você tem que fazer isso todo dia, e gastou com alimentação, gastou com combustível, gastou com a moradia, água, luz. Uma outra forma para os mais preguiçosos de você se avaliar é assim: soma tudo que você tem de direito. Vou fazer um balanço patrimonial. Você anota quanto que tem no dinheiro, quanto que tem no saldo de banco 1, no banco 2, quanto que eu tenho de aplicação, quanto que eu tenho aqui de uma casa que eu tenho, um carro, uma moto e tal. Colocou todos os seus direitos. Okay. Do outro lado, você coloca tudo que você deve. Qual que é o saldo devedor do carro, qual que é o saldo devedor da casa. E quando você anota a diferença, por exemplo, eu somei 100 mil reais, mas eu devo 50 mil reais. Então vai dar 50 mil positivo.
Se daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 6 meses, já que você não quer fazer todo dia, você refazer e a diferença aumentou para 60, significa que você conseguiu poupar ou ter um resultado positivo dessa diferença, que é os 10 mil reais. Agora, se você refazer as contas e falar assim, nossa, agora entre tudo que eu tenho e tudo que eu devo, eu só tenho 40 para liquidar, vamos supor, então quer dizer que eu não fui muito bem aí na economia. Marcar tudo certinho, gente. É fazer serviço de contabilidade caseira pra gente não entrar nessa estatística ruim que foi em outubro. Obrigada, João. Tá joia, né? Sempre à disposição. Que bom, tá? Sempre bem-vindo. Prazer tê-lo aqui no programa para falar de economia doméstica, pra gente saber cuidar das nossas contas. Aí, ó, já que ele falou nele,